Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Boa tarde. Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, quinta-feira, 16 horas. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. O meu é capinha verde, porque o meu é bem velhinho, tá? Tanto que o meu é dividido em volume 1 e volume 2. Então, como eu falei para vocês da internet, se houver alguma coisinha aí, porque aqui ventou e a internet está meio problemática. Mas vamos lá, vamos aqui fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui para estudarmos um pouco mais essa doutrina tão importante para todos nós. Quero lembrar todos vocês que dia 9 de março nós teremos o nosso primeiro Seminário Espírita Ivone do Amaral Pereira, né? Vai ser feito pela nossa amiga Ana Paula Souza, e esse seminário é um seminário que vai ser muito importante, que é um seminário que vai tratar, né, da vida de Ivone do Amaral Pereira, essa grande trabalhadora de Jesus. Tanto que o tema do seminário é Mediunidade a serviço da vida. Vocês já receberam cartaz. Eu até pedi a vocês para divulgarem, compartilharem, colocarem lá que o link eu vou enviar na véspera do seminário, né? E aí, quando for, assim que vocês receberem o link, compartilhem o link também para aquelas pessoas que vocês mandaram cartaz. Ontem, até o Afrânio lá do Eurípides Barçanufo, quando eu mandei o cartaz para ele falou, ele disse, Rose, que maravilha, eu vou compartilhar com o pessoal aqui dos meus contatos. Afrânio, muito antigo, né? Durante muitos anos, deu palestra, deu curso até do Evangelho lá no CEOI, um grande amigo nosso, o Afrânio, e aí ele disse que vai compartilhar também, a Ana também, a Ana não, a Jane, lá do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá do Pau da Fome, também falou que vai divulgar, o William, lá no Paraná, também. Então, o pessoal, né, está divulgando, que maravilha, né? Quem não gosta de Ivone Pereira, né? Todo mundo gosta de Ivone Pereira, né? Então, meus irmãos, sempre agradecendo a Deus essa oportunidade, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, nós estamos encerrando, já estamos caminhando para o final, né, do capítulo 9, que trata da psicometria. Nós estamos aqui no finalzinho do item 11. É o antepenúltimo parágrafo do item 11 do livro Diversidade dos Carismas. O antepenúltimo parágrafo. Então, ele diz assim, então, que nós falamos dos registros, aula passada, nós falamos dos registros acásicos, lembra? Aqueles registros, os orientais chamam de registros acásicos. A memória cósmica, né? A memória de Deus está gravada no éter. Então, nós falamos sobre isso. E aqui o Hermínio diz assim, então vamos ficar sabendo como foi que Deus fez o mundo e a nós, pois, afinal de contas, não estaremos fazendo nada mais do que ler a sua própria memória. Mas quando é que a gente vai ficar sabendo como foi que Deus fez o mundo e como é que ele fez os espíritos? Quando formos espíritos muito, muito elevados, como Jesus e outros, né? João Evangelista, né? Também. Inclusive, ontem, eu falei para vocês que a gente está preparando um site, né? Estou eu lá, minha filha, pedindo ajuda da espiritualidade. Ontem, com certeza, eu estava com um monte de dificuldade, porque eu não tenho experiência nesse tipo de coisa, eu tenho uma dificuldade com a computação muito grande, né? Mas teve uma hora lá que a coisa estava complicada, eu fiz uma prece, né? Pedi a Deus que, bota a equipe aí em campo, eu possa fazer isso, e realmente, né, a ajuda veio e eu estou lá fazendo. E um dos textos que eu coloquei no nosso site foi um trecho pequeno dos prolegômenos. Os prolegômenos é o que antecede o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, depois da introdução. E eu botei lá do finalzinho, um trecho do finalzinho, né?
que eu achei muito interessante. Quando os espíritos dizem assim, lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas na terra, que se afasta do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode ser visto do céu para fazer perceptível a luz. E eles falam aqui também, né, como nós também falamos na aula passada, nós estudamos ontem, quarta-feira, né? O livro do Emmanuel, o Emmanuel fala, né, que nós espíritos temos que ser arrojados. Ele diz isso, né? Nós espíritas precisamos ser arrojados, né? Então eu lembrei de Paulo de Tarso. Ele fala também que a gente não pode ficar ali parado, que nós estamos, vamos dizer assim, na coluna da frente, então as pedradas vão vir, claro. Se você tem um batalhão na guerra, uma infantaria é aquele soldado que normalmente vai a pé, né? Você tem a infantaria, os primeiros pelotões da infantaria que vão tomar as primeiras bombas, as primeiras flechadas, porque são aqueles que estão aonde? Na frente. Então, né, na linha de frente. Então, esses são os primeiros a serem atingidos. É claro, mas não é por isso que você vai correr para a última fileira na infantaria, né? Então, você vai estar lá. E aí ele vai lendo, ele vai falando sobre isso, e aqui do Prolegômenos, vários espíritos assinam. Um dos textos que estavam falando ontem falava sobre São João Evangelista. Todos sabem, mesmo aqueles que não gostam muito desse assunto, sabem e atestam que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, né? Todo mundo sabe a história dele. Quando Jesus foi preso, todos os 12 correram. Na verdade, se esconderam. Mas tem um detalhe: 11 fugiram e se esconderam. Com exceção de, quer dizer, 10, que Judas estava no meio dos que iam prender Jesus. 10 fugiram e se esconderam. João também fugiu, mas João não fugiu para se esconder. Ele fugiu para ir bater na porta da casa de Maria, para avisar a mãe de Jesus que Jesus tinha sido preso. Então, 10 fugiram e se esconderam numa casa. João fugiu e bateu na porta de Maria, contou para Maria que Jesus estava preso. E o que Maria fez? Vamos lá. E ele foi com Maria e outras mulheres. Chegou na hora da casa do sacerdote onde Jesus estava sendo julgado, ele disse para Maria, fica do lado de fora, que mulher não podia entrar. Ele entrou. Pedro depois saiu do esconderijo, foi para lá. Só que Pedro ficou do lado de fora e com medo de ser identificado, como aconteceu dele ter sido identificado, ele levou Jesus 3 vezes. João entrou na casa, acompanhou todo o julgamento, acompanhou Jesus sendo espancado lá dentro, ele participou da Via Crucis e da crucificação de Jesus, mas ele não teve medo de ser identificado. Ele poderia ter sido identificado, porque Pedro, Tiago Maior e Jesus, e João Evangelista, estavam sempre juntos a Jesus. Com a mesma facilidade que o Pedro foi identificado, João também poderia ter sido. E ele ficou o tempo inteiro. E, ao final, foi nas mãos dele que Jesus entregou a mãe dele. Então, esse articulista ele falava que entre os espíritos mais elevados, o mais elevado, que acompanhou Jesus, que acompanhou, desculpe, Allan Kardec, na codificação, tirando os filhos de verdade, o mais elevado foi João Evangelista. Tanto que, se você pegar o seu livro dos Espíritos, no final de Prolegômenos, ele é o primeiro a assinar Prolegômenos. Então, está lá. Quando vai assinar Prolegômenos, está lá. São João Batista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fernando. Ele é o primeiro a assinar, que é o nosso Francisco de Assis. Que espírito, né? Que envergadura! Então, mas aí a pessoa dizia, ai, meu Deus, São Francisco de Assis. Mas São Francisco de Assis viveu no século XI,
século XI, século XII, né? É uma pessoa que os livros de história, porque tem alguns personagens que as pessoas diziam assim, será que esse espírito existiu mesmo? Não tem alguns que o pessoal fica em dúvida. Ah, será que existiu mesmo? Será que, não, que isso é verdade? Será que... Mas Francisco de Assis existiu, né? Inclusive tem o túmulo dele, existe o túmulo dele, que ficou desaparecido vários anos, né? Ficou desaparecido e depois eles encontraram debaixo do altar de uma igreja lá na Itália. Ele existiu, tem história dele, né? Vários testemunhos. E foi um espírito de maior envergadura que auxiliou Kardec na codificação, né? Então, eles falam sobre isso. Então, nós, conforme nós formos evoluindo, nós vamos recebendo esse conhecimento de como as coisas aconteceram, porque nós vamos tendo condições de receber essas informações. Mas, para isso, a gente precisa ser destemido. A gente precisa ser destemido. A gente tem que cair, como diz o povo por aí, cair em campo. Como nós vimos Maria Teresa de Calcutá cair em campo, como nós vimos aquela irmã Dulce cair em campo. Gente, quando a gente vê a história da irmã Dulce morreu nos anos 80, né, mais ou menos, 80, 90, que a irmã Dulce morreu. Irmã Dulce era meio metro de gente. Irmã Dulce era desse tamanzinho, magrinha. Gente, a história dela é um espetáculo. Ela foi ajudada, quem ajudou a irmã Dulce foi a irmã e o pai. A irmã e o pai que ajudaram, porque a igreja abandonou a irmã Dulce. Até aquele que foi cardeal aqui do Rio de Janeiro, qual é o nome dele? Aquele que já morreu, foi muito famoso. Cardeal Eugênio Salles, até ele abandonou ela na Bahia. E aí, como a freira que comandava o negócio lá. Um dia ela recebeu a visita do cardeal, do Dom Eugênio Salles, de uma outra freira, que não levaram fé nela. Quando o Papa João Paulo VI veio ao Brasil, e ele foi à Bahia, ela não foi convidada, não, para participar da cerimônia, não. Ela não foi convidada. Ela era persona não grata. Mas por quê? Porque ela era danada para pegar aqueles pobres e botar dentro da igreja. Alguém lembra do personagem que era assim? Ó? Que vivia pegando pobre, doente, caindo na rua e levava, a ponto dos discípulos ser, senhor, tem gente de bem que quer participar do nosso grupo. Mas o senhor gosta de andar com aquela gente, entendeu? Falava isso para Jesus. Com ela foi a mesma coisa. Porque ela recolhia os doentes na rua e levava para dentro do convento. Só que ela era de uma instituição dentro da igreja que era daquelas que ficam presas e não falam com ninguém. De clausura, ela era de clausura. Quando a freira, a freira lá que comandava o convento de clausura da Bahia, olhava, tinha um monte de gente dentro do convento. Aí ela dizia, mas, Dulce, nós somos de clausura, e tu abre a porta do convento. Aí, quando a superior olhava o convento, e elas eram do silêncio, e a Madre Superior dizia assim, você fala mais do que não sei o quê, como é que você pode ser freira de silêncio? Tu fala demais. Entendeu? Então, ela era freira de clausura, abria a porta do convento escondida. E ela, durante a madrugada, ela abria a porta do convento e mandava os pobres tudo entrar. Convento de clausura, não podia ter ninguém. E quando a Madre Superior olhava, estava ela falando, pregando sobre Jesus por doente. Aí a freira, não é possível, minha filha. Você tem que fazer, você fez voto de silêncio. Como é que tu pode estar falando assim? Ela, mas eu estou falando de Jesus, mas não pode. Então, ela ficou quase 10 anos dentro do convento, de 3, 4 andares quase, sozinha, como castigo. Tiraram todas as amigas, as outras freiras de lá, para ela não contaminar, entendeu? Para ela não subverter as outras freiras.
Levaram todas elas, deixaram ela sozinha. Então, ela tinha que limpar, lavar, tudo sozinha, o convento. Ela ficou assim, acho que 7, 8, de castigo, tá? Quem ajudou muito a ela foi a irmã e o pai. E ela não tinha medo. Quando o Papa veio, convidaram todo mundo, toda a elite da igreja foi convidada. Ela não foi convidada. Aí o povo, que eu gostava muito dela, fez um escândalo, viu? Passeata na porta lá da igreja principal lá da Bahia, botaram em jornal, fizeram aquela campanha que os pobres fazem, né? Aí a igreja mandou um convitezinho escondido para ela. Aí lá no lugar onde estava todo mundo sentado para receber o Papa, aonde é que ela ficou sentada? Na última fileira, botaram ela lá na última fileira. Mas aí, na hora que o Papa estava lá, alguém, ninguém sabe quem, mandou um bilhetinho para o secretário do Papa, dizendo assim, ó, manda chamar essa freira aqui. Essa senhora. Aí o Papa, na hora que estava chamando o pessoal lá, os grandes da igreja, né? Aí o secretário deu o papel do Papa, aí o Papa falou assim, manda chamar. Logicamente, isso foi, né, plano espiritual. Aí falaram, mandou-se dos pobres, ainda botaram dos pobres. Aí ela levantou, veio para frente, aí o povo que estava na frente, que até então estava só se batendo Papa para as elites, começou a gritar, urrar, pular, jogar coisa para cima. Aí o Papa levanta e ela fica do lado do Papa. E aí eu estou toda arrepiada, gente. Ela do lado do Papa e o Papa olhando para ela, tinha assim, que seu Papa olhando para ela, e o povo gritando, cantando um hino. Foi aquele espetáculo. Aí a igreja não pôde fazer mais nada, né? Estava ali. Tanto que mais tarde eles canonizaram ela. Uma mulher daquele tamanho. E aí? Né? Sem apoio da própria igreja onde ela vivia, mas ela desistiu? De jeito nenhum. Gente, tem uma cena, eu só estou falando dela porque é para a gente lembrar disso, que ela estava com um bando de gente doente, pobre, criança passando mal, e ela queria levar essas pessoas para algum lugar, e não tinha onde botar. Aí ela vai andando pela rua com aquele pessoal, uma rua muito perigosa, né? Aí ela vê 2 assaltantes brigando com arma e tudo mais. Aí é da hora, né? Eu sei que um bate do outro, aí um consegue espantar o outro bandido, aí o bandido foge. Aí o outro bandido, que era perigosíssimo, olha para ela com a arma na mão. O que quer? Está olhando para mim por quê? Aí ela olha para ele e diz assim, meu filho, você resolve um problema para mim? Aí o assaltante com a arma e disse, quem é ela? Aí tem um galpão com fechada, cadeada, ela dá um tiro nesse cadeado aí para mim. Aí você olha para ela, o que a senhora quer? Atira desse cadeado, arromba isso aí para mim. Aí o bandido vai dar um tiro de revólver do cadeado, arromba. Aí vai, o que a senhora quer? Ela diz, agora, meu filho, vai embora, vai com Deus, tá? Vai com Deus. Aí ela abre a porta e bota tudo lá dentro. Aí depois chamaram a polícia veio, expulsou ela de lá porque ela mandou um assaltante arrombar o galpão para ela entrar. O assaltante arrombou, ela botou o pessoal lá dentro. No outro dia, a polícia veio, né? Quase prendeu ela. Aí ela disse: o que eu vou fazer com esse povo? Ela não tanto vou no convento. Levou todo mundo para o convento. Chegou no convento, porta fechada, era de madrugada, ela arrombou a porta do convento, botou tudo lá dentro. Aí de manhã cedo, a Mata Superior ela teve um troço, porque a polícia estava lá, atrás dela. Aí a Mata Superior, para evitar o escândalo, mentiu, disse que ela não estava lá, que ela tinha ido embora, que ela tinha fugido, e ela ficou com o pessoal lá dentro. Então, veja, entendeu? Essa mulher. Que trabalho. Espírito superior, é claro, mas que não teve medo, que era destemida. Era um Paulo de Tarso de saia. Eu tenho que fazer para Jesus, até assaltante topa. Eu aceito até ajuda de assaltante. E é muito engraçado quando ela diz para o assaltante: meu filho, dá um tiro nessa porta aí para mim, arruma isso para mim. E o assaltante manda mal. Então você veja, né, o que essas pessoas fazem. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando nós tivermos esse destemor, essa coragem, essa ousadia desses espíritos que têm a certeza que o chefe deles é Jesus,
e que eles precisam trabalhar e fazem qualquer coisa por Jesus, aí a gente vai ter condições de fazer essa leitura dos segredos do Senhor. Que o pessoal diz assim, são segredos, mistérios divinos. São mistérios divinos até que a gente consiga lê-los. Porque não existe nenhum mistério, nenhum segredo que ficará eternamente desconhecido para nós. São segredos até o momento que a gente possa decifrá-los, não é? Então, esses espíritos de escuro, eles já podem decifrar vários segredos. E eles vão decifrando. Então, o que eles aqui? Um dia vamos ficar sabendo como foi que Deus fez o mundo. E a nós, pois, afinal de contas, não estaremos fazendo nada mais do que ler a sua própria memória, onde a nossa história também está. Desliga. Onde a nossa história também está gravada. Então, as pessoas dizem assim, são os mistérios divinos. São enquanto a gente não consegue decifrá-los, né? Então, é que também nós somos imortais, ainda que não eternos, né? Só Deus é eterno, nós somos imortais. Faculdade que... Olha só o que ele diz aqui, eu gostei dessa frase do Hermínio. É que também nós somos imortais, ainda que não eternos. Faculdade que Deus reservou sabiamente para si mesmo. Né? A faculdade de ser eterno, Deus reservou só para ele. Só para ele, desliga. Ele só reservou para ele. Nós somos imortais. Aí, do contrário, não haveria quem nos contasse a história de vida que ficou documentada na sua memória. Aí ele diz assim, não se queixe o leitor de tais transcendências. Não prometi facilidade alguma ao encetar o capítulo sobre psicometria. Ao contrário, pedi que se segurasse bem, pois iríamos ter certas turbulências pelo caminho. E olhe que ainda nem tocamos na questão do livre-arbítrio, que também está implícita nisso tudo. Fica para outra vez. Então, ele vai falar, veja que nesse processo ainda tem a questão do livre-arbítrio, gente. Olha quanta coisa a gente tem para estudar, para conversar. Porque nesse processo todo entra a questão do livre-arbítrio, né? E é muito importante essa questão do livre-arbítrio. Porque é tudo... Nós estamos aqui na posição que nos encontramos por quê? Porque existe o livre-arbítrio e nós não usamos bem, né? E é uma escolha nossa, a gente não pode botar a culpa disso em ninguém. Meu livre-arbítrio sou eu que administro. E, às vezes, Deus caça o meu livre-arbítrio. Quando percebe que eu estou abusando, aí ele vai dar uma caçada do nosso livre-arbítrio, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado. De vez em quando, a gente pode ter o livre-arbítrio caçado, né? Então, agora a gente vai entrar no item 12, hipóteses e imagens. Como conclusão, creio legítimo supor que o principal enigma da psicometria é o próprio enigma do tempo, em seu relacionamento com o espaço. Presos ao corpo físico, somos seres condicionados a um universo tridimensional, no qual o tempo também se apresenta em 3 fases ou dimensões: presente, passado e futuro. A gente está preso dentro desse tempo, né? Presente, passado e futuro. Como tudo o que ocorre no universo está gravado em fitas magnéticas multidimensionais pelos cosmos afora. Certas pessoas, provavelmente auxiliadas ou dirigidas por espíritos mais competentes, são capazes de ir ao passado. Alguns médios, né, de psicometria conseguem ir ao passado. E até o futuro, como está provado. Porque, como nós já falamos, o futuro é um lugar no tempo.
E a gente não pode esquecer que o tempo aqui no planeta Terra é diferente do tempo no plano espiritual. Porque o nosso tempo aqui está preso a certas leis. Leis que não existem no espaço. Uma dessas leis tão famosas é a lei da gravidade. Aqui na Terra, tudo que está no alto, quando você sobe, faz o quê? É atraído para o solo. Tudo na Terra é atraído para o solo. Tanto é que a gente não flutua aqui na Terra, a gente anda o quê? Pisando no chão. Quando uma manga se solta do galho na mangueira, ela fica flutuando? Não, ela cai no chão. Já no espaço é diferente, né? Vai de foguete. O que acontece quando você está lá no espaço? Você flutua. Até a água, se você virar, pegar um copo e virar, a água no espaço, ela não cai no chão. As gotas ficam flutuando, mostrando que a lei gravitacional do espaço é diferente da Terra. Cada planeta tem a sua lei. Na Lua tem uma lei de gravidade, Marte tem outra lei de gravidade, né? Na Terra tem outra lei de gravidade. Então, o tempo nesses planetas é diferente. Por exemplo, aqui na Terra, um dia tem 24 horas. Em outros planetas, um dia tem menos hora, ou tem mais hora. Né? Tem planeta aí que um dia tem 16 horas. Não é o mesmo tempo. Até aqui na Terra, né? Tem noites que, tem certos dias do ano que você diz, esse foi o dia mais longo do ano, não é assim? Ó. Nós temos o ano, como é que chama esse 2024? É o ano bissexto, nós temos o dia 29 de fevereiro. Por que é isso? É uma soma de horas que vai somando, somando e dá 24 horas um dia a mais, de 4 em 4 anos, isso. O ano bissexto. Nesses 4 anos vão sobrando horas. Essas horas vão sendo somadas. Aí, de 4 horas forma 24. Fevereiro ganha mais um dia. Então, se o próprio tempo aqui na Terra tem essa questão, né? Daqui para Portugal é a diferença de 4 horas, não é assim, Eloá? 4 horas. Oi? Liga aí o microfone. Agora Hoje, são três. São 3, né? Agora são três. Entra depois que passar o outono, né? Aí muda de Aí muda novo. de novo, olha só. Aham. Né? E Passando o assim, outono, muda, agora são 3 horas. três No próprio horas. Brasil, nós temos 3 fusos horários diferentes, É 3 ou 4. verdade. Tudo isso é questão de tempo. Então, por isso que a questão do futuro, o futuro é um lugar. É um lugar. Tá? Às vezes é difícil a gente entender isso, mas quando a gente começa a analisar essa questão de tempo, até do planeta Terra, aí a gente entende, entendo. Tem alguns lugares da Europa que o inverno dura 6 meses. O cara fica no escuro durante 6 meses. Acho que na Groenlândia também tem um negócio assim. Né? Olha só, 6 meses de escuridão, 6 meses de claridade. Uma loucura. É uma loucura. Né? Não é qualquer pessoa que aguenta um troço desse. Olha só que coisa louca. Então, imagine no espaço. Né? E é isso que ele está querendo mostrar também. E ele diz, como tudo que ocorre no universo está gravado, né, nas fitas magnéticas multidimensionais pelo cosmos, afora certas pessoas, provavelmente auxiliadas ou dirigidas por espíritos mais competentes, são capazes de ir ao passado e até o futuro, como está provado. E ler o que ali se encontra gravado da mesma forma que o cabeçote de um gravador eletrônico, na época que eu me escrevi isso ainda tinha, né, o gravador, o fita cassete, pode ler uma fita magnética e alimentar o complexo dispositivo mediúnico do aparelho que reproduz com maior ou menor fidelidade que está contido na fita. A qualidade, aí ele vai dizer, a qualidade dessa reprodução do filme ou do áudio da fita depende da qualidade do aparelho, não é?
Então, se você tem, vamos imaginar naquela época, né, uma fita cassete, um gravador bom, caro naquela época, você conseguia transmitir a fita com maior fidelidade. Se você tinha um gravadorzinho daquele pequenininho dentro de casa, lembra? Parecia um tijolo. A qualidade já não era muito boa. É o que ele disse aqui. A qualidade da reprodução. Então, o médium vai ao futuro ou vai ao passado. Depois ele tem que reproduzir o que ele viu ou ouviu lá. Mas a qualidade da reprodução que ele vai trazer vai depender, né, da qualidade desse médium e de sua fidelidade na resolução de sua imagem, desde o cabeçote até o tubo de vídeo e alto-falante. Quer dizer, se o médium é um médium muito bem preparado, ele vai conseguir trazer a mensagem quase que integral, perfeita. Mas se é um médium com muita dificuldade, que pouco estudo tem, pouca elevação, a mensagem vai chegar o quê? Comprometida. Por isso que os espíritos falam, por isso que Kardec tanto falou, espíritas amáveis, mas espíritas instruídos. Então, Kardec falava isso para a gente, porque grande parte dos espíritas são médiums. Então, não era à toa apenas, Kardec não falava isso apenas para o espírita ter diploma da parede, não. Era para que ele pudesse adquirir conhecimento geral, para que ele pudesse ser um bom instrumento, um bom reprodutor da mensagem dos espíritos. Agora, veja só uma coisa, a gente estava aqui, eu chego sempre cedo aqui, cheguei hoje aqui, devia ser umas 2h30. Aí passou um rapaz da Condep é a empresa de limpeza aqui da casa. Ele olhou assim, da cidade, né, de Petrópolis. Ele olhou assim, a senhora é de Kardec? Tipo assim, né? Assim, ele disse, eu também sou espírita. Ele participa de um grupo de espíritos espiritualistas. E ele começou a falar, né? Ele é espírita, conhece Kardec, mas ele faz uns estudos assim mais espiritualistas, não no ponto de ser de Umbanda e Candomblé, não tenho nada contra, mas assim de revelações mais avançadas, essas coisas assim que nós não devemos nunca dizer, isso é errado, isso é errado, isso não é certo, não é certo. Então, ele participa de sites onde tem médiuns que trazem, né, mensagens, revelações, ele diz que são de espíritos superiores, espíritos pesquisadores. Ele me deu até o nome de um site, eu vou até em casa dar uma olhada, e mostrou uma gravação de um médium dando uma comunicação de espíritos que trabalham a parte científica, essas coisas, sabe? E ele falando, as revelações estão chegando, estamos num mundo de transição, novidades, informações novas estão chegando. E eu fiquei reparando, eu digo, olha, inclusive, eu vi uma entrevista essa semana do Rafael Papa, não sei se vocês conhecem, ele até escreveu aquele livro que eu mandei, vou até no nosso site aí, né? É um livro sobre transtornos mentais. Rafael Papa, inclusive, foi organizador daquele livro sobre que nós estudamos, sobre parábolas. Então, ele falou de uma mensagem, Rafael Papa. Inclusive, aqui, esse livro, Transtornos Mentais, dele, é uma psicografia, é uma psicografia daquele espírito, me ajuda aí, Carmen, Hamed. Eles o Hamed. psicografando Hamed. Todo mundo sabe que o médium que psicografava era Francisco do Espírito Santo Neto. Mas houve uns probleminhas, né? No verão, inverno, outono, primavera, verão, outono, inverno. E ele está psicografando Hamed. Hamed. E ele coloca aqui, eu até peguei aqui, ele coloca aqui o seguinte. Deixa eu ligar aqui o. Ele coloca. Não, eu vou pegar só um pedacinho, porque não dá para ir para a internet. Médicos espirituais desejam
se aproximar da ciência terrena. Ele é psicólogo e médium de cura, tá? E ele diz: a medicina espiritual é um conjunto de técnicas e intervenções espirituais que ainda são desconhecidas pela ciência da Terra. Tá? E ele fala aqui, o nome do livro dele é Medicina Espiritual, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, tá? Então, ele vai falando que os médicos espirituais sempre trabalharam em parceria com os médios. Teríamos muito a ganhar se os médicos da Terra tivessem receptivos a essa parceria. Então, os médicos da espiritualidade estão querendo trabalhar. Então, novas revelações estão chegando. Esse rapaz trabalhando na Condep estava falando isso para mim. Eu vou dar uma olhadinha até no site dele, do que ele participa lá do grupo, né? Que a gente não pode dizer nada. Isso aqui é fantasia, isso aqui. Não podemos falar nada sobre isso. Não podemos. Então, a gente vai vendo que... Agora, como é que os médios poderão acompanhar isso? Nós sabemos que estamos num mundo de transição, num período de separação do joio de trigo, onde as coisas estão acontecendo, não é? As revelações estão chegando sem que os médios estejam preparados. Então, os médios têm que preparar. Por isso que Kardec falou, espíritos amados e espíritos instruídos. Então, é o que o Hermínio fala aqui. A qualidade dessa reprodução, da informação que vem do plano espiritual, depende da qualidade do aparelho. O aparelho que é um médium. E sua fidelidade na resolução de som e imagem. Tá? É todo um sistema que entra em operação, diz o Hermínio. Se você olhar um filme cinematográfico contra a luz, ele está falando daqueles... quando você tirava com a máquina, né, aquele filme, lembra que o pessoal... Negativo. Negativo, né? Ele diz aqui. É porque aquele negócio, o aparelho vai desaparecendo, aí as palavras que a gente usava, a gente vai esquecendo, né? Se você olhar um filme cinematográfico, quer dizer, um negativo de máquina fotográfica contra a luz, poderá distinguir imagens estáticas, né? Era das fotos que você tirou, ali impressas, embora você não veja nem o som do filme. Não vê, só vê a imagem estática naquele negativo. Se, porém, aí ele diz aqui, agora, se, porém, você pegar uma fita magnética, vamos imaginar aí uma fita cassete, né? Com som e imagem gravados, nada perceberá a olho desarmado. Você pega uma fita de videocassete ou uma fita de gravador, você vai olhar a fita, você não vai ver nada. Vai ver só aquela fitinha que às vezes embaralhava e você tinha que pegar a caneta, botar assim, para desembaralhar, né? Essa é de som. De som, fita. Você não via nada. Você só vê aquela fitinha. Você não consegue ver o que está ali dentro, né? Aí ele diz aqui, nada perceberá a olho desarmado. Há um exame de laboratório, você verá apenas que é uma película de plástico e uma finíssima camada de óxido de ferro ou cromo, nada mais. Para saber se alguma coisa está gravada naquela fita, ou videocassete, né? Ali você precisará fazer passar a fita para um aparelho de videocassete. É a mesma coisa quando a gente tem aquelas fitas VHS, né? Aquelas velhas que a gente tem de casa. Você olha, você não vê nada. Você precisa de quê? De um videocassete. Aí você bota o videocassete, aí aparece na tela da televisão a imagem que está ali. Então, você precisa de um aparelho que está querendo dizer o seguinte, a informação está ali, mas você só vai ver o que está naquela fita se você tiver um bom aparelho reprodutor. Aí você vê um filme, vê uma gravação que você fez, às vezes, dos seus filhos quando eram crianças. Quanto melhor o aparelho, melhor a imagem e o som que sai da fita. Aí ele diz aqui, ele continua aqui, né? Sei bem que isto não é uma explicação, mas deu para a gente entender, né? E sim uma hipótese formulada por analogia, que ele fez uma comparação do médium
uma fita de vídeo, né? Não passa de um artifício para se chegar ao entendimento de um complexo problema. A matemática ensina que, às vezes, precisamos de um número falso para descobrir o verdadeiro. No caso, o número não é falso, é apenas hipotético, e pode estar certo, como imagem de uma realidade que apenas se reflete em nosso plano. Quem gosta um pouquinho de matemática sabe que muitas coisas você resolveu com uma boa regra de 3, né? Você pega a regra de 3, joga o número lá, e aí você descobre a resposta. Usei muito a regra de 3. Ô, Então, Rose, por oi. favor, eu estou aqui copiando algumas coisas para encaixar aqui, mas eu estou perdida, porque eu entrei, meu relógio apagou, eu entrei Eu estou no livro Diversidade e Carismas, capítulo 9, e anota aí, capítulo 9, item 12, Espera aí. segundo parágrafo. Capítulo 9, item 12, hipóteses e imagens. Segundo parágrafo, tá? Capítulo 9, item 12, segundo parágrafo. Aí ele diz aqui, sei bem que isso não é uma explicação, ensina uma hipótese formulada por analogia, né? A matemática ensina que às vezes precisa de um número falso para descobrir o verdadeiro. No caso, o número não é falso, é apenas hipotético e pode estar certo, como imagem de uma realidade que apenas se reflete em nosso plano, ao alcance da nossa inteligência e dentro do quadro dos nossos conhecimentos. Agora eu vou para o capítulo 9, item 12, terceiro parágrafo. Há alguns anos atrás, estaríamos falando de frutos que serviriam de veículos a todas essas manifestações. Hoje dispomos de imagens mais aproximadas. Amanhã, talvez cheguemos à realidade mesma. Evitemos o assodamento, quer dizer, ser apressado, que nunca foi bom conselheiro. Resta uma imagem semelhante para figurar o sistema que liga o psicômetra, ou seja, o cabeçote do gravador com a fita de VT, que é a fita VHS. Ou seja, a memória de Deus. Aí é que, a meu ver, entra o objeto que, em lugar de ser um mero estimulante, como propôs Bozano, que não dispunha, à época de mais melhor, porque na época de Bozano, final do século XIX, início do século XX, ele não tinha. Ele não tinha videocassete, televisão, nada disso para usar como exemplo, né, que a gente está usando hoje. Ele não tinha nada disso, né? Então, isso aqui é um sintonizador que ele vai usar. Uma vez fechado o circuito, só resta ao psicômetra ler o que está gravado e reproduzi-lo, com a possível fidelidade a partir dos seus próprios circuitos internos. Sons, imagens, pensamentos, emoções, cenas históricas e dramas pessoais estão todos gravados por aí à nossa volta. Você quer ver? Agora me veio, acho que foi uma inspiração. Às vezes, uma pessoa chega na sua casa. Você está lá na sua casa, sei lá, avisou que ia ou chegou de surpresa. Ela chega, quando você olha para essa criatura, você já não faz uma leitura dela? Sem estar pensando nessas coisas. Você olha para a pessoa assim, você faz uma leitura, você diz assim, vai, fala, o que está acontecendo com você? Fala. Você fez uma leitura daquela pessoa. Ela não disse nada, às vezes não disse nada para você. Não telefonou fazendo choramingando, pedindo ajuda. Ou ela disse que ia te visitar, ou então ela foi. Ou você encontrou. E, de repente, você olha para aquela pessoa, você diz, vai, fala, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Não, está acontecendo sim. Eu sei que está acontecendo. Eu estou vendo na tua cara. Você não está vendo na cara dela, porque às vezes a pessoa está até rindo para você. Ela está até rindo. Você, sem perceber, você fez uma leitura. Porque, de certa forma, e isso já foi dito, todos somos um pouco de psicômetras. Todos nós somos. Agora, alguns muito mais evoluídos do que outros. É.
Então, alguns, desculpe o rapaz chegou aqui, alguns muito mais evoluídos do que outros, entendeu? Muito mais evoluídos do que outros. Mas todos nós somos psicômetros. Todos nós temos, de certa forma, condições, e às vezes a gente faz muito isso quando a gente não está preparado. Tipo assim, não está esperando de fazer uma leitura dessa. E a gente faz, às vezes, com pessoas que têm muita intimidade, com um filho, então, né? Com um irmão, com um amigo que você tem muita intimidade, porque você tem muita, né? Receptividade, aí fica até mais fácil. E, às vezes, você faz isso até pelo telefone. Não precisa nem o sujeito estar ao vivo e a cores na tua frente. Pegou o telefone, ele falou alguma coisa, você, o que está acontecendo? Fala. Eu estou sabendo, eu estou percebendo, fala. Com filho, então, isso é classe A, né? Primeiro lugar de escola de sucesso. Por quê? Porque aquela proximidade te permite fazer isso com mais facilidade. Então, a gente percebe como isso acontece. Né? Porque aqui a gente está lendo, fala, os psicólogos que vão passar no presente do futuro, mas a gente faz isso todo dia, toda hora. A gente faz isso com o filho, com o parente, com o amigo, com o vizinho. A gente lê a atmosfera fluídica do companheiro. Lembra da última aula? Que é a tal da aura dos espiritualistas, mas Kardec não usa esse termo, ele usa o termo atmosfera fluídica, atmosfera espiritual. A gente lê, você lê. Por quê? Porque nós temos esse dom. Alguns de forma mais ostensiva, outros menos ostensiva, mas todos nós temos esse dom de fazer essa leitura. Então, por isso que a gente estuda, porque agora a gente entende. Quando a gente bate o olho e lê, aí você diz, está adivinhando, não, eu estou fazendo a leitura da tua atmosfera espiritual. Até sabe. Que coisa, né? É um dom que todos nós temos. Afinal, somos espíritos. Nós somos espíritos. Pode falar, Iraci, quer falar alguma coisa? Quero sim. Você falando isso daí, lembrei de um detalhe, aconteceu agora, foi agora em novembro, dezembro, eu estava na minha neta no Texas, e eu estava mal, muito, muito, muito emocionalmente mal. E a minha sobrinha daqui, não vou mencionar quem foi, aqui do Rio de Janeiro, passou uma mensagem para mim, perguntando o que estava acontecendo. Eu fiquei meio assim, sem entender, e perguntei por quê. Ela disse, porque eu estou sentindo. Não sei quem, tia, não sei se é você, mas eu estou sentindo que você não está bem. O que está acontecendo com você? Não, ela Isso foi surpreendente. Ela estava aqui no Rio, no Brasil, e eu no Texas. E realmente eu estava numa situação bem ruim, e ela sentiu e falou, tia, volta para o Brasil. Se você não está bem, vem para cá. E isso me surpreendeu. Você está falando isso agora e eu lembrei dessa história que aconteceu agora. Então a gente vê que você não pode nem, não precisa nem estar à frente do outro. Isso. Você não precisa para fazer essa leitura. Por quê? Porque a tua atmosfera espiritual, ela é uma emanação do nosso perispírito. Existe uma coisa chamada propriedade de expansibilidade. Ele já falou sobre isso. Nosso perispírito está preso dentro do nosso corpo, como diz Kardec, como se estivesse dentro de uma caixa. Ele se expande. Ele se expande. E o que é uma distância de Brasil e Texas para o espírito? Nada. Nenhuma. Nada. É bom você sair da sala para o quarto. Essas distâncias para o espírito não existem. Eu posso agora estar aqui, fecha o olho, entrar num transe, e amanhã eu posso estar, ou melhor, desculpe, eu posso estar aqui, fecha o olho, entrar em transe, e em menos de 5 segundos estar em Tóquio, do outro lado do mundo. Nossa, Petrópolis, Tóquio, para o espírito.
É isso. Não existe a distância para o espírito. E nós temos dificuldade de entender que somos espíritos. Transitoriamente, temporariamente, ocupando um corpo de carne. E o tempo que esse espírito ocupa esse corpo de carne é muito pouco tempo. O que são 102 anos, 103 anos, 104 anos para o espírito? Nada. Nada. Menos que uma gota no Oceano Pacífico. Muito menos. Somos espíritos imortais. Por isso que nós podemos fazer essas coisas. Só que a gente muitas vezes não entende que pode. Mas a gente pode. Então, ele diz aqui, né? Sonhos, imagens, pensamentos, emoções, cenas históricas e tramas pessoais estão todos gravados por aí à nossa volta. Tudo que a gente viu fica gravado e o outro lê o que está ali. Aprendemos a captar o som com os aparelhos de rádio. Som e imagem. Com a televisão, o som com os aparelhos de rádio, som e imagem com a televisão, som, imagem e pensamento com a psicometria, que também nos leva a cenas históricas e aos dramas pessoais. O tempo só espera que amadureçamos. Vamos sublinhar isso aí. O tempo só espera que amadureçamos um pouco mais para ir nos mostrando os segredos da vida. Então, o tempo só espera isso, que a gente amadureça, evolua, para que ele possa ir nos mostrando o grande arquivo que está gravado no espaço, no éter. Uma das minhas mais recuadas, diz o Hermínio, lembranças, aí pelos 6 ou 7 anos, foi o fascínio dos pré-históricos aparelhos de Galena. Aparelho de Galena foram os primeiros rádios usados no início do século XX no mundo, os primeiros rádios, né? Inicialmente, a gente só ouvia desses rádios os sinais do código Morse, só. E depois foi surgindo a voz. Então, Hermínio, ele foi o pesquisador desses primeiros rádios. Os de minha geração, quer dizer, está dizendo, aquelas pessoas que são da minha geração, talvez se lembrem mais, os jovens têm hoje outras fascinações, né? Ele gostava de pesquisar esses rádios do final do século XIX e do século XX. Os jovens de hoje não sabem muitas vezes nem o que é um rádio mais, né? Então, ele diz aqui, era um pequeno, ele está falando desse rádio, desse aparelho de Galena, era um pequeno pedaço de mineral acinzentado, de formas mais ou menos regulares, ou seja, cristalizado, que hoje conheço como sulfeto de chumbo, que nos punha em sintonia com as primeiríssimas estações de rádio, num pequeno raio geográfico de alguns quilômetros. Havia uma espécie de agulha que ia nos movendo sobre o mineral para conseguir chegar ao ponto em que o som era mais audível ou menos confuso, como queira. Então era glória, pois os toscos fones de ouvido reproduziam algo muito parecido com música e voz. Eram sons produzidos por gente invisível e que só poderíamos ouvir por meio do aparelhinho mágico. A sensação era de quem estava psicometrando o meio ambiente. Quer dizer, ele ouvia sons de outras pessoas, que tem aqueles rádios amadores, lembra? Que tinha muito, principalmente, ainda hoje, parece que ainda, não sei se ainda hoje é usado, mas nos anos 60, 70, 80, os motoristas de caminhão faziam essas viagens de um lugar para outro, carregavam muito esses aparelhos, esses rádios de amador, como é que chamava mesmo? Rádio amador, né? Dentro dos caminhões.
E era assim que eles ficavam sabendo de notícia e transmitiam de um motorista para outro. Então, o motorista estava na Bahia, através do rádio amador que ele tinha instalado no seu caminhão, ele falava com o motorista do Rio Grande do Sul e passava as informações. Hoje já não tem mais esse tipo de coisa, né? Mas era assim. Então, esse Rádio Galena, eles ficavam ouvindo a voz de alguém que às vezes estava num outro estado e que mandava mensagem. Então, eles ouviam aquela voz de alguém invisível, que ele não estava sabendo, mas era uma outra pessoa que tinha o mesmo rádio, né? E que mandava aquelas mensagens, né? Então, umas 3 décadas depois, ele, Hermínio, vivia em Nova York, porque ele viveu muito tempo em Nova York. Ele trabalhava numa grande empresa lá em Nova York. Quando fiquei sabendo que uma das empresas controladas pelo cantor Bing Crosby acabara de inventar um processo pelo qual sua imagem ficavam gravados em fita magnética. Então, era uma empresa controlada por esse cantor, Bing Crosby, né? Ficavam gravados em fita magnética. E, a partir dali, podiam ser reproduzidos. Estava nascendo o videotape. Olha só. A tecnologia acabava de decifrar mais um enigma do universo. Fiquei fascinado. Isso foi nos anos 70, ou nos anos 60, 70, por aí, que ele morou em Nova York, né? Fiquei fascinado. Como seria isso? Foram necessárias mais 2 décadas e meia para eu compreender que a tecnologia apenas reproduzira o que já existe. Ou seja, um aparelho para ler ou transmitir o som inaudível e a imagem visível, tal como o psicômetra faz com a memória de Deus. Quer dizer, isso que o psicômetra faz, que é ler, leitura de ambiente, entrar no ambiente, olhar e dizer, aqui está acontecendo isso, 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 isso. Isso a tecnologia fez agora, no século XX. Mas que o psicômetra, lá no século XVIII, XIX, já fazia leitura de ambiente. Então, a tecnologia conseguiu fazer o que o médium já faz, o instrumento humano já faz, fazer uma leitura, né? Então, a tecnologia materializou esse tipo de coisa. Aí ele diz aqui, talvez por isso Bozano tenha escrito em suas confissões o seguinte, em suas conclusões, e as conclusões do livro seguinte, este entrançamento de diferentes manifestações supranormais representa, demais, a regra da fenomenologia metapsíquica, provavelmente por serem elas, em última análise, o produto de uma única faculdade transcendental, privativa do espírito humano, em sua dupla qualidade de encarnado e desencarnado, e mediante a qual ela se manifesta e evolui. Então, ele diz, esse entrançamento de várias manifestações supranormais, quer dizer, os fenômenos, né? Representa, ao demais, a regra da fenomenologia metapsíquica, provavelmente, por serem elas, em última análise, o produto de uma única faculdade transcendental. Isso é produto da faculdade humana. Por isso que ele diz aqui, ó, quer dizer, da faculdade do espírito, tá? O produto de uma faculdade transcendental privativa do espírito humano, em sua dupla qualidade, encarnada e desencarnada. Então, eu sendo encarnada ou desencarnada, eu sou capaz de produzir essas fenomenologias. Aí, olha que interessante aqui. Sem crítica ao autor Bozano, né? Ou ao seu brilhante tradutor, sinto-me no dever de confessar que prefiro o modo de dizer do nosso querido amigo Paulo de Tarso, que expressou tudo isso com uma só frase simples e direta. Assim, há diversidade de carismas, mas o espírito é o mesmo. E eu trouxe aqui essa mensagem para a gente. A diversidade de carismas, a diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. É um espírito que pode fazer tudo isso. Então, eu trouxe aqui esse texto, né, que eu acho belíssimo. Ai, deixa eu ver aqui, meu Deus. Será que eu fechei? Onde é que está aqui? Peraí. Ai, eu fechei, mas eu vou abrir ele aqui rapidinho. Peraí. Ele tá. Deixa eu fechar. Ai, meu Deus, peraí, gente. Eu esqueci. Deixa eu puxar para cá. Está aqui. Você desce também. Nossa, eu estou craque.
Tô craque dessas coisas. Tô uma fera. Em tecnologia? Tô uma fera. Gente, eu tô me amando. Aí tá aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou compartilhar aqui. Eu acho esse texto maravilhoso. Vocês estão vendo? Peraí. Agora foi. Olha aqui, olha esse texto maravilhoso de Paulo de Tarso. Diversidade e unidade, os dons do Espírito ou carismas. Os dons do Espírito são chamados de carismas também. Diversidade e unidade dos carismas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 11. Paulo já está dizendo que o Bozano foi dizer bem depois. E Paulo está dizendo que o Hermínio está estudando agora. Diversidade e unidade dos carismas. Capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o que o Bolzano falou aqui, ele disse assim, este entrançamento de diferentes manifestações supranormais representa, ademais, a regra da fenomenologia metapsíquica, provavelmente por serem elas, em última análise, um produto de uma única faculdade transcendental, privativa do espírito. Então, nós temos uma faculdade transcendental que pertence ao espírito e se manifesta quando você está encarnado ou desencarnado, mediante a qual ela se manifesta e evolui conforme você vai evoluindo. E aí Paulo disse a mesma coisa, ainda é mais fácil. Há diversidade de carismas, há vários tipos de fenômenos, mas o espírito é o mesmo. Né? Para mim ainda não. Então, o espírito é o mesmo. Tá? É isso que ele quis dizer. Então, não há mistério. Não há mistério, é o que nós estudamos hoje. Gente, semana que vem nós vamos ficar com o caso do vestido, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui, porque a internet está dando probleminha para a gente não perder o vídeo, tá? Então, semana que vem, dia 29, item 13, o caso do vestido. Bota a data aí. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje.